me derramar, dizer que preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, yeah. Diante de ti, abro meu coração, meu clamor. Escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir teu toque, por tua bondade, se Deus no calor deste lugar, oh yeah, me derramar e dizer que eu te amo, me derramar, agora. Boa noite, igreja, graça e paz, amém? Deus é bom, Deus é muito bom, Deus é bom demais. É nessa certeza que aqui estamos. Diz a palavra que
a bondade do Senhor enche toda a terra. Sabemos que Deus continua sendo bom. Ele é o mesmo, ontem, hoje e o eternamente. E é nessa certeza que aqui nos apresentamos com o propósito de buscar a sua face, sabendo que nesse tempo no qual nós estamos vivendo, a bondade do Senhor continua nos assistindo. Conforme diz o salmista Davi, no Salmo 23, no versículo 6, ele diz: certamente a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Então, com esta certeza que estamos para buscar a presença do Senhor. Saudamos você que está aqui conosco presencialmente, também você que está conosco através das redes sociais, que juntamente conosco aí na sua casa, juntamente com a sua família, vocês também possam participar do culto, fazendo uso da palavra do Senhor, cantando os louvores conosco, orando ao Senhor e principalmente ouvindo a palavra do Senhor que será ministrada ao seu coração e ao coração de todos nós. Convido então a todos a abrirmos a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Romanos, e mesmo assentado, farei a leitura do versículo 9, do capítulo 9, a partir do versículo 6. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 9, a partir do versículo de número 6. Nós vamos observar neste texto que Deus ele é soberano nos seus atos de salvar e de condenar. Deus é soberano nos seus atos de salvar e condenar. Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9, farei a leitura a partir do versículo de número 6. Diz assim a palavra: e não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são, de fato, israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão, são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei e Sara terá um filho. E não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só, Isaque, nosso pai. E ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço, como está escrito: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? De modo nenhum, pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Tu, porém, me dirás: de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, homem, para discutires com Deus?
Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios, assim como também diz em Oséias: chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E no lugar em que se lhes disse, vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Mas relativamente a Israel, dele clama Isaías: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo, porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra cabalmente e em breve. Como Isaías já disse, se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado descendência, ter-nos-íamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Amém, igreja? Amém. Então, nesse texto, vemos claramente que Deus, como Deus único e verdadeiro, Ele é soberano nos seus atos de salvar e nos seus atos de condenar. É a misericórdia do Senhor. É a graça do Senhor. Não está em mim, não está em você a condição de termos diante de Deus algum mérito para sermos por Ele visitados com a sua misericórdia. Por isso, o que temos em Cristo Jesus é graça, favor que eu e você não merecemos. E o que Abraão proferiu para o seu filho Isaque, naquele momento em que a sua fé chegou no clímax da provação, Abraão disse: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro. O que isso significa? O que Deus exige de nós, Ele nos provê, para podermos ter dele a aprovação. Isto é graça, favor que nós não merecemos. É o evangelho da graça, é o evangelho da salvação, que o profeta Isaías diz no capítulo 55, é você comprar pão e leite sem dinheiro, sem nenhuma condição de comprar, você consegue comprar. Não porque você tem condição, mas porque Deus, pela sua graça, lhe dá esta condição. Ele provê para si o cordeiro. Vamos colocar em pé e vamos cantar juntos o hino 304, que fala-nos desta mensagem da graça, do Evangelho. A voz do Evangelho já se fez ouvir aqui. Hino 304. Que você possa dar o devido crédito a esta mensagem. Que a palavra de Deus, ela seja ouvida, crida e obedecida por você. E assim você venha desfrutar da graça de Deus, que está estendida a todos nós em Cristo Jesus. Quando acolhemos a mensagem do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. A voz do Evangelho já se fez ouvir aqui, publicando em som alegre, porque Deus
fez por ti, pois tanto ao mundo amou, e ao perdido pecador, que do céu lhe deu seu Filho, para ser seu Redentor. Santa paz e perdão é a nova lá dos céus. Santa paz e perdão, bendito nosso Deus. A voz do Evangelho, segurança, vida e paz, é o amor de Jesus Cristo, que o perdão de Deus nos traz. As novas se nos dão de haver um Salvador, poderoso e muito bondoso, que perdoa o pecador. Santa paz e perdão é a nova lá dos céus. Santa paz e perdão, bendito nosso Deus. A voz do Evangelho vem a todos avisar do perigo grande e grave para quem se descuidar. Salvai-vos desde já, não vos detenhais no mal, cobiçando seus prazeres, pois os pode ser fatal. Santa paz e perdão é a nova lá dos céus. Santa paz e perdão, bendito nosso Deus. Podeis sentar. A voz do Evangelho, segurança, vida e paz, é o amor de Jesus Cristo, que o perdão de Deus nos traz. As novas se nos dão de haver um Salvador, poderoso e muito bondoso, que perdoa o pecador. Convido você então a estar em oração silenciosa, apresentando diante do Senhor a sua vida. Pois, conforme nós vimos, a mensagem da graça que cantamos neste hino, a boas novas de salvação, é a mensagem do perdão. Quando assim, com sinceridade, apresentamos a nossa vida diante do Senhor e buscamos em Cristo Jesus aquilo que precisamos, o tratamento para o pecado na nossa vida, que é o sangue dele que nos purifica, e assim temos o perdão dos nossos pecados. Feche os seus olhos e fale com o Senhor neste momento em oração silenciosa. Senhor, aqui estamos, como povo do Senhor, povo que se chama pelo teu nome, povo que de propriedade exclusiva do Senhor. A tua palavra nos diz que o Senhor tem chamado muitos, e ao chamar estes, o Senhor os tem preparado para ser povo do Senhor, em cada geração, como remanescentes fiéis. E o Senhor está preparando este povo para estar contigo na eternidade. Cremos que o Senhor continua fazendo esta obra soberanamente, agindo com misericórdia e com juízo sobre as nações, sobre os povos. Por isso aqui nos apresentamos diante do Senhor, reconhecendo mais uma vez que dependemos do Senhor para crer, para existir, para sobreviver. Não está em mim, não está em nenhum de nós a condição de exigirmos do Senhor alguma coisa. Por isso clamamos, sê propício a nós
pecadores. Perdoa os nossos pecados. Aplique mais uma vez a obra do teu Filho amado Jesus, trazendo-nos o perdão dos nossos pecados, para que assim possamos estar diante do Senhor como verdadeiros adoradores, que te adoram em espírito e em verdade. Ó Senhor, obrigado porque as boas novas de salvação chegou até o Lajeado, chegou até Guiratinga, chegou até a vida de tantos que aqui estão. Ó Deus, obrigado porque o teu Espírito Santo tem soprado em nossa cidade. O teu Espírito Santo tem movido em nossa cidade como o vento, que não sabemos de onde vem nem para onde vai. Mas sabemos que o Senhor tem trazido muitos à experiência do novo nascimento. Tem nascido do teu Espírito pela ação deste, convencendo estes do pecado, da justiça e do juízo. Que nesta noite cumpra-se o mover do teu Espírito em nossos corações, edificando o teu povo para que permaneçam como remanescentes fiéis nesse tempo tão difícil no qual nós vivemos. E também chamando muitos que ainda não foram tocados pelo teu Espírito Santo, para que creiam em Jesus Cristo e o tenham como Senhor e Salvador de suas vidas. Eu creio, Senhor, que ainda há povo do Senhor nesta cidade. Por isso, ó Pai, age soberanamente, da maneira que o Senhor quer, do jeito que o Senhor quer. E aqui estamos, como povo do Senhor, para sermos luz deste mundo, luz nesta cidade, sal nesta terra, para assim, ó Pai, estar conduzindo muitos a estarem vivendo a experiência, pela ação do Teu Espírito, a conversão em Cristo Jesus. Ó Deus, consagramos a Ti este culto, agradecemos ao Senhor pelo perdão dos nossos pecados e por podermos estar reunidos na Tua presença, certos e seguros de que o Senhor está conosco, porque o Senhor prometeu que estará conosco até a consumação dos séculos. O Senhor prometeu que quando estiverem 2 ou 3 reunidos em Teu nome, o Senhor está conosco. Por isso, nesta comunhão com os irmãos, diante do Senhor e com o Senhor, nós consagramos a Ti este culto, em nome de Jesus. Amém. Convido o conjunto que nos conduza na adoração ao Senhor. Boa noite, irmãos. Boa noite. Vamos estar nos colocando de pé para cantar o cântico Quem Sou Eu?
Senhor Altíssimo, toda a honra e glória a Deus, toda a adoração seja dada ao nome do Senhor, a Deus. Muito obrigado a Deus pela nossa presença na tua casa, nesse momento, a Deus. O Senhor aceite o nosso culto, a Deus. Aceite a adoração desse teu povo que aqui está, ó Deus. Que cada um, ó Deus, possa ter cantado com o coração cheio, ó Deus. Para te louvar, para te engrandecer o nome. Abençoa grandemente esses jovens que estão à frente, Deus. Que eles possam cantar, ó Deus, com o coração voltado para a tua honra e glória. Abençoa grandemente. E que eles sejam bênçãos na casa do Senhor todos os dias da tua vida. E abençoa cada um de nós que aqui estamos, em nome de Jesus. Amém. Felipe. Como é bom louvar o Senhor e cantar verdades bíblicas que nós cantamos esta noite. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por meio dele. Jesus é o verdadeiro caminho que conduz à verdadeira vida. É esse o sentido do que Jesus nos disse. E hoje nós vamos ver, que o amor de Deus ele é tão impressionante que ele deixa as 99 ovelhas só para nos encontrar. Então esse é o amor de Deus, ousado amor, que vem para transformar a nossa vida, a nossa história. E todos aqueles que são encontrados por Jesus não são mais os mesmos a partir deste encontro. Então nós vamos ver isso da parte do Senhor nesta noite. Bem, antes, porém, de nós estarmos trazendo esta mensagem, eu quero saudar a todos aqueles que nos visitam. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. A sua presença alegra muito o nosso coração. Também eu gostaria de convidar a Iana, que vem aqui à frente um pouquinho, Ela vai estar dando à luz provavelmente esta semana, Então vamos orar para que Deus venha abençoar, esse seu processo de parto, e que este filho que venha chegar seja bênção, herança do Senhor para ela e para o Sidninho, e para o Maninho também, Então vamos estar orando neste momento em favor da vida dela. Ó Deus bendito, neste momento colocamos diante do teu altar a vida da tua serva Iana. Rogamos, ó Pai, que o Senhor use de misericórdia para com ela, no sentido de que ela possa continuar tendo este cuidado especial do Senhor para com a sua vida. Que este menino que está sendo gerado no seu ventre possa, Senhor Deus, estar sendo motivo de alegria para ela, para o Sidninho e para toda a sua família. Também para a vida do João Pedro, Senhor. Ó Deus, venha abençoar a tua serva. Que o Senhor venha abençoar no sentido de que ela possa ser feliz no seu parto. E assim, ó Pai, tanto ela como o seu filho sejam preservados por ti. Não apenas no processo deste parto, mas também guardando eles nesse contexto de pandemia no qual nós vivemos. Queremos te agradecer pela chegada desta criança e que ela venha ser motivo de alegria para os seus pais e para todos nós, em nome de Jesus. Amém. É amanhã? Ixi, vai ser amanhã, gente. Então já está marcado para amanhã. Dia 23, de agosto. Então vamos ver o rostinho desse bebê. E vai aparecer com quem? Com o pai, com a mãe ou com os avós, Então, a expectativa que venha ser bênção, viu? Na vida de vocês. Saibam que os filhos são herança do Senhor. Então, vai ser a segunda flecha na aljava, viu, Sidney? Bem, crianças, vocês podem se separar neste momento. Enquanto as crianças estão indo para o pátio, para a continuidade do culto, quero lembrar os adolescentes que após o culto, vocês devem descer lá para o pátio, para a aprovação da ata, em segunda chamada, porque ontem não teve o quórum suficiente, mas houve algumas decisões, então vocês vão estar referendando elas agora à noite. Então terminou o culto, vocês descem lá para o pátio para a aprovação da ata, aí da nossa UPA, que está aí trabalhando. Quero lembrar também a igreja
que no próximo final de semana, inclusive os adolescentes e os jovens que também puderem vir, né? É importante, teremos a presença do evangelista Lincoln, que vai vir conhecer a nossa igreja, e o conselho está convidando ele para estar trabalhando conosco a partir do ano que vem, em razão do missionário Mateus estar indo para o seminário, né? Juntamente com a sua esposa Laís. Então, que Deus esteja assim orientando e fazendo a vontade dele na vida da igreja. Então, próximo final de semana, ele estará conosco falando para os adolescentes no sábado à noite, a partir das 18h30. Estará falando na EBD e também no culto à noite, para que assim ele venha conhecer a igreja e nós possamos conhecê-lo. E com isso, né, a série de estudos do missionário Mateus vai ter essa pausa neste próximo domingo, e ele então seguirá, né, no domingo seguinte. Tá bom? Bem, meus amados, vamos abrir um texto muito conhecido, Evangelho de Lucas, capítulo 19. A história de Zaqueu, o pequeno Zaqueu. Muito conhecida de todos nós, foi texto, né, dos nossos acampamentos, né, o presbítero Roberto pregou neste texto, né, trazendo várias reflexões naquela oportunidade em um dos nossos acampamentos. Já preguei nesse texto várias vezes, mas a palavra do Senhor, ela é viva, ela é nova, ela é atual, e esse texto, né, me trouxe uma leitura diferente de algumas coisas, e não sei se você observou, né, tanto o texto de Romanos que lemos, é um texto que fala da soberania de Deus em salvar e condenar, pois Ele é soberano em tudo isto que faz. Ele chama quem Ele quer, e Ele transforma quem Ele quer e da maneira que Ele quer. Ele é Deus, não é isto? E nós cantamos dois cânticos que falam justamente sobre isso. Quem sou eu para que o Deus de toda a terra se importe comigo? Então eu e você não temos nada para oferecer ao Senhor. Conforme tem uma ilustração, nós somos como um mendigo que estende a mão sem nada na mão para Deus. Não temos o que oferecer para que Deus tenha compaixão de nós, misericórdia de mim e de você. Não. Então, isso é graça, favor que não merecemos. E o ousado amor, né, aquele que deixa as 99 para me encontrar, que transpõe barreiras, né, muralhas, para me alcançar. E é o que nós vamos ver aqui. Zaqueu, somos nós somos o Zaqueu. Né? Então, vamos tirar uma lição preciosa nesse texto. Vamos nos colocar em pé mais uma vez? Lucas 19, de 1 a 10. Lucas 19, de 1 a 10. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral ou chefe dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Subiu em uma figueira brava. O sicômoro é uma ave frutífera, mas de fruto inferior, que geralmente quem comia os seus frutos era a pobreza da Palestina. Né? Então, era uma figueira brava, a fruta muito semelhante com o figo. Então, Zaqueu subiu nesta árvore com o propósito de ver Jesus, porque ele ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido.
Oremos. Deus, estamos diante da Tua palavra e mais uma vez queremos ouvir a Tua voz. Ó Senhor, edifica as nossas vidas, salva vidas esta noite. Se há porventura alguém que está nos ouvindo e vendo nas redes sociais, se há alguém aqui presente na Tua casa que ainda não foi achado por Ti, que nesta noite, ó Pai, esse encontro aconteça como naquele dia aconteceu com Zaqueu, transformando completamente a história destas vidas, não para o nosso louvor, mas para a glória do Teu santo e bendito nome. Em nome de Jesus assim oramos. Amém. Podeis sentar. Bem, meus amados, a cidade de Jericó, aqui por onde Jesus passava, é a cidade que fora destruída na época de Josué e que agora ela é reconstruída por Herodes o Grande. Era um centro comercial e Herodes fez ali um palácio, né? Uma capital de férias de inverno, né? Então ele remodelou ela com a estrutura grega e romana. Então, de muito progresso econômico. Então era um lugar onde Herodes o Grande procurava ali passar férias e por isso construiu um palácio de inverno para ali passar. Então era um lugar especial para ele. Então, é essa cidade por onde Jesus agora está passando. Ficava mais ou menos 24 quilômetros ao nordeste de Jerusalém, no val do Rio Jordão. E por conta dessa reconstrução, provavelmente, houve o plantio de muitas árvores, né, sendo diferente do contexto de boa parte das cidades daquela época. Então havia esse sicômoro, né, uma árvore frutífera de fruto inferior, que a pobreza da Palestina comia os seus frutos, tipo parecido com figo, né, uma figueira brava. Então é nesta árvore de galhos baixos e também altos, né, onde então Zaqueu pôde subir com facilidade e poder então estar ali sentado em um dos seus galhos para este momento tão especial na sua vida. Pois bem, tem uma fala do pastor Augusto Nicodemos, que é um dos pastores de renome da Igreja Presbiteriana do Brasil, juntamente com o pastor Hernandes. Inclusive o pastor Augusto Nicodemos, ele foi meu professor de seminário quando eu fui estudar em Recife, me formar em teologia. No meu primeiro ano foi o ano quando ele veio da África do Sul, havia feito doutorado em Novo Testamento, e ele então começou a dar aula de Novo Testamento no nosso seminário lá em Recife, Seminário Presbiteriano do Norte, e então eu tive o privilégio de tê-lo como meu professor. E há uma fala dele que chamou muito a minha atenção, que circulou recentemente nas redes sociais. Esta fala, ela está de acordo com a revelação das Escrituras, pois mostra a soberania e a graça de Deus em Cristo Jesus, alcançando o pecador. Ele disse o seguinte: eu não encontrei Jesus, Ele me encontrou. O perdido era eu e não ele. Vou repetir o que ele disse. Eu não encontrei Jesus. Ele me encontrou. O perdido era eu e não ele. Bem, meus amados, para mim a soberania de Deus em salvar o pecador com a sua graça em Cristo Jesus se define na doutrina da predestinação, uma doutrina pouco compreendida por nós. Portanto, não aceitar esta doutrina é negar a soberania de Deus manifesta, com graça em busca de pecadores perdidos. Ainda mais que a soberania de Deus é o maior atributo que o define como Deus, ser único e verdadeiro, pois na realidade não existem vários deuses, há somente um Deus, o Deus criador dos céus e da terra. Os demais que se nomeiam ou são nomeados deuses são farsa satânica e presunção humana, consumado o pecado de idolatria. O texto que lemos é muito conhecido e nos mostra isto claramente. A soberania de Deus manifesta com graça em busca
de pecadores perdidos. O texto nos conta o episódio da conversão de Zaqueu, 3 P's. Zaqueu pequeno, Zaqueu publicano, Zaqueu pecador ou perdido. O Zaqueu, 3 P's. O Samuel que gosta disso, né? Randes, 3S, é 3S, né? Então, Zaqueu pequeno, Zaqueu publicano, Zaqueu perdido ou pecador. Conforme afirmou o pastor Augusto Nicodemos, eu não encontrei Jesus, ele me encontrou. O perdido era eu e não ele. Cada vez mais, meu amado, sou convencido de que não foi Zaqueu que procurava Jesus, mas Jesus que procurava Zaqueu. Como assim, pastor? O que significa que não foi coincidência aquele encontro. Aquele encontro não foi ocasional, aquele encontro foi agendado por Deus. Jesus, naquele tempo, naquele dia, naquela hora, vai à cidade de Jericó para salvar Zaqueu, e ponto final. Ele deixa as 99 para buscar Zaqueu. E isto é claro no texto, principalmente na fala de Jesus a respeito de tudo que envolveu aquele seu encontro com Zaqueu. O verso 10, porque o Filho do Homem veio buscar, é Jesus que está buscando para salvar o perdido. Pois quem estava perdido não era Jesus, era Zaqueu. Notem, meus amados, que Jesus não está em nenhum momento perdido na cidade. Ele não está passando por Jericó, está assim meio perdido, não. Diz o versículo 1, entrando em Jericó, atravessava a cidade. E diz o versículo 5, quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele tem endereço certo para ir em Jericó, a casa de Zaqueu. O seu movimento é de alguém que sabe o que está fazendo, que sabe por onde está passando e sabe aonde quer estar ao passar por Jericó. Ele está passando por Jericó para se hospedar na casa de Zaqueu. Ele não parou debaixo do sicômoro para perguntar o endereço da casa de Zaqueu, mas para dizer-lhe, me convém ficar hoje em tua casa. Quem estava perdido não era Jesus, era Zaqueu. Ele era um publicano perdido na multidão dos seus pecados. Veja o que diz o verso 2, veja aí comigo o que diz o verso 2. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico. Ele era um coletor de impostos. Aliás, o coletor de impostos, o maioral deles, o chefe da turma, trabalhando para o governo romano, que estava subjugando o seu povo judeu. Por isso era considerado um traidor da pátria. Além de que se beneficiava da sua posição, cobrando além para si. Era um chefe dos publicanos rico. Era visto como homem desonesto, por isso mal visto em Jericó. Eis a reação da multidão, quando Jesus se dispôs a hospedar na sua casa. Olha o que diz o verso 7. Todos os que viram isto murmuravam, como que escandalizados, dizendo que ele, Jesus, se hospedara com quem? Com um homem pecador. Então Zaqueu era um homem o quê? Era um homem perdido na multidão dos seus pecados. Também Zaqueu era um publicano perdido, não apenas na multidão dos seus pecados, mas também ele era um pequeno perdido na multidão de pessoas também perdidas. Pois o verso 3 diz,
Procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Se lemos Mateus 9,36, vemos esta realidade da multidão e daqueles que nela estão. Quando Jesus, diz o texto, vendo ele, Jesus, as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Em Mateus 7, 13 e 14, traz o ensino de Jesus no Sermão do Monte sobre 2 caminhos. E ele é explícito em dizer que a multidão está no caminho que conduz para a perdição. Se lemos lá, diz: entrai pela porta estreita, aí há um parêntese, larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos, a multidão, os que entram por ela. Ele era mais um no meio de uma multidão, porém diante de Deus era Zaqueu. A maioria das pessoas, quando se vê no meio de uma multidão, elas estão perdidas, sem nome, sem identidade, escondidas, mas diante de Deus não é assim. Deus as vê individualmente e soberanamente, graciosamente, chama pelo nome, como Jesus viu e chamou Zaqueu, e passa a estar com elas na intimidade de suas casas, de seus corações. Por quê? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Pois quem foi achado não foi Jesus, foi Zaqueu. Em segundo lugar, quem foi achado não foi Jesus, foi Zaqueu. Esse achado se dá no versículo 5, quando diz: quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, não é mais um no meio da multidão, desce depressa, pois me convém ficar hoje na sua casa. E eu acrescento, em razão do que aconteceu, e para sempre no seu coração. E a declaração de Jesus diante do testemunho de conversão de Zaqueu a ele diz tudo, porque o Filho do Homem, ele, Jesus encarnado, veio buscar e salvar o perdido. Meus amados, nesse sentido, o que nos ensina a palavra? Se você lá em 1 João, capítulo 4, verso 10, diz assim: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Diz João, 1 João 4,19, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Não é Zaqueu que está procurando Jesus, é Jesus que está procurando Zaqueu. Romanos 5,8, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Isto é, antes de Zaqueu querer ver Jesus, Jesus já o havia visto e amado. Inclusive, Paulo diz que ele nos amou antes da fundação do mundo. Está aí a soberania de Deus em manifestar misericórdia. Zaqueu é surpreendido pelo ousado amor de Jesus, sendo achado por ele, em meio à multidão dos seus pecados, em meio à multidão de pessoas, em meio à multidão de folhas e galhos de um sicômoro. Zaqueu é surpreendido pelo amor de Deus, amor ousado, que se dirige a ele não como um estranho, mas como Zaqueu, publicano, pequeno e perdido, que se importa com ele apesar de quem ele é, se dispondo a estar na sua casa, apesar de quem ele é, para assim estar no seu coração, apesar de quem ele é, para sempre. Este é o amor de Deus, que deixa as 99 para me encontrar. Jesus foi em Jericó para encontrar Zaqueu. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido.
Mas em terceiro lugar, pois quem foi salvo não foi Jesus, foi Zaqueu. Por fim, no versículo 10, a declaração de Jesus, confirmando a conversão de Zaqueu, evidencia o que de fato Zaqueu precisava, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Por estar perdido, ele precisava de quê? De ser achado. Uma coisa perdida, ela precisa ser o quê? Encontrada. Não é isso? Se você perde um dinheiro, você procura até encontrá-lo, não é isso? Se você perde algum objeto importante lá na sua casa, o seu celular, por exemplo, né? Onde eu guardei meu celular, você procura até encontrá-lo, o seu cartão de banco, de crédito, não é isso? Então, meus amados, o que está perdido precisa ser encontrado. Se a palavra de Deus fala que eu e você somos pecadores e por isso estamos perdidos na multidão dos nossos pecados, no meio de uma multidão que está caminhando a passos largos para o inferno, o que eu e você precisamos? Ser achados. A única esperança para o ser humano, a única esperança para Zaqueu é que ele fosse achado por Jesus. E assim é a única esperança para toda a humanidade, para todos nós. Enquanto eu e você não formos achados por Jesus, a nossa condição é de perdido. Então, Zaqueu estava perdido e ele precisava ser achado. Ele precisava de um salvador, de alguém que viesse ao seu encontro para salvá-lo da sua condição de pecador perdido. Jesus, meu amado, é o Filho do Homem que se apresenta para achá-lo com o propósito de salvá-lo. Ser salvo da multidão dos seus pecados, ser transformado no seu caráter, pois ele evidencia a sua conversão genuína. Olha, se eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Se eu fui desonesto, se eu me enriqueci com alguma coisa, de uma maneira errada, eu vou estar retribuindo a todos. E aí vem a declaração de Jesus. Ah, meus amados, ele precisava ser trazido para a família de Abraão, a família da fé. E aí Jesus declarou, porque este também é filho de Abraão. Quando fala que ele também é filho de Abraão, ele está se referindo a ser filho de Abraão espiritualmente falando. Pois Paulo diz que Abraão é pai dos que creem. Por isso, na parábola que Jesus contou do rico e do Lázaro, quando Lázaro morreu, ele foi para o seio de Abraão. Então em Abraão, Deus então estabeleceu uma aliança com ele, com a sua descendência e com todas as nações, porque através de Abraão Deus trouxe a nós Jesus, o Filho do Homem, que veio buscar e salvar o perdido. Concluindo, qual é a sua condição hoje em relação a Jesus? Dos moradores de Jericó que ficaram em suas casas, sem nenhum interesse por Jesus que lá passava? Pois é assim. Eu não creio que toda a população de Jericó estava ali fazendo parte daquela multidão que acompanhava Jesus ao passar pela cidade. Muita gente ficou na sua casa, muita gente ficou no campo, muita gente ficou dormindo, muita gente ficou trabalhando. Qual é a sua condição hoje em relação a Jesus? Desses moradores de Jericó que ficaram em suas casas sem nenhum interesse por Jesus? Ainda hoje, muita gente indiferente para com Jesus. Quantos que nós convidamos para vir à igreja e falar, hoje não vou? Quantos que têm a oportunidade de ouvir uma mensagem, ouvir uma pregação e que não se importam, não dão devido valor? Talvez você que está me ouvindo agora pelas redes sociais tenha tido esse tipo de comportamento, sendo indiferente para com a pessoa de Jesus, para com a sua obra, para com o seu ensino. Jesus tem passado e muitos continuam incrédulos à sua pessoa, ao seu ensino, à sua obra de salvação, e por isso continuam no meio da multidão. Qual é a sua condição hoje em relação a Jesus?
Da multidão que, ouvindo falar da fama de Jesus, saiu de casa para conhecer essa nova personalidade que se tornou pública e notória pelos seus ensinos, milagres e prodígios. Veja que muitos faziam parte da multidão, saíram das suas casas, foram ver aquele movimento, mas que se acha melhor do que os Zaqueus da vida, que não se reconhecem pecadores e perdidos, e como Zaqueu também precisam de Jesus. Qual foi a reação da multidão? Como pode ele se hospedar na casa de um pecador? Essa declaração da multidão que estava acompanhando Jesus evidencia o quê? Que a multidão não se sentia o quê? Não tinha necessidade de ter Jesus. Provavelmente a motivação daquela multidão era por interesses pelas bênçãos de Jesus, por um milagre físico, solução de algum problema, mas não porque Jesus era o Filho do homem que veio buscar e salvar os perdidos. Qual a sua condição hoje em relação a Jesus? De Zaqueu, perdido no meio da multidão, impedido de ver Jesus e buscando sem nenhum progresso vê-lo. Talvez muitos tenham interesse por Jesus. Eu quero conhecer esse Jesus, quero ver esse Jesus, mas está lá na posição de Zaqueu, tentando penetrar a multidão, querendo ver Jesus, mas não consegue, e está ali já exausto, mas não consegue ver. De Zaqueu perdido em cima de um sicômoro, na expectativa de ver esse tal de Jesus. De Zaqueu perdido, descendo depressa para receber um tão ilustre hóspede em sua casa, mesmo em meio às vozes de repreensão e censura de ele não ser digno desta honra de hospedar na sua casa o mestre? Ou de Zaqueu achado por Jesus, recebendo-o em seu coração como Senhor e Salvador da sua vida? Seja qual for, meu amado, a sua condição, que hoje você possa vivenciar, se ainda não vivenciou, a experiência de Zaqueu, de ser achado e alcançado pela graça, por Jesus Cristo. E como o pastor Augusto Nicodemos disse, dar também o seu testemunho desprovido de arrogância e qualquer presunção meritória ao ser salvo. Eu não encontrei Jesus. Ele me encontrou. O perdido era eu e não ele. Mas tomado de gratidão em amar Jesus como resposta do seu amor. Quem sou eu para que Jesus venha se importar comigo? Para que ele venha deixar a sua glória, se esvaziar da sua condição de Deus, se humilhar, se vestir de pele humana e sofrer tudo o que nós sofremos, e se permitir voluntariamente, como ovelha muda, ir até a cruz do Calvário, e ali agonizar a dor mais profunda e sorver a ira de Deus que deveria cair sobre mim e sobre você. Quem sou eu? Quem é você? Meu amado, minha amada, esse amor ousado é o amor que está passando por Guiratinga nesta noite. Esse amor ousado é o amor que está se autoconvidando a estar na sua casa. Este amor ousado é o amor que está se convidando não apenas para hospedar na sua casa, mas para permanecer eternamente no seu coração. Este é o ousado amor. Então, se você ainda não entregou a sua vida a este Jesus, se entregue a Ele. E deixa que Ele venha fazer as transformações que se fazem necessárias no seu coração. Porque não está em você a condição de mudar de vida. Quem vai mudar a sua vida é Jesus. Quem está perdido não é Jesus. Quem está perdido é você. Eu já conversei com muita gente e já desafiei muitas pessoas a entregar a vida para Jesus.
em um dado momento a pessoa diz, agora não. Reconhece que precisa buscar a Deus. Eu gosto do Evangelho, é isso mesmo, você está certo. Mas quando o desafio a entregar a vida a Jesus, a pessoa diz, agora não, pastor. Por que será que muitas vezes as pessoas dizem isso? Muitas vezes as pessoas pensam o seguinte, que para ir até Jesus, ele precisa mudar de vida, para poder ir até Jesus. A pessoa que pensa que para ir até Jesus tem que mudar de vida, nunca vai. Porque quem muda a vida não é você. Quem muda a sua vida é Jesus. Então você tem que ir a Jesus como você está. Era assim que Zaqueu estava, na condição que ele estava, de rico publicano, desonesto, mal visto pela sociedade. Mas quando então ele vai até Jesus e permite que Jesus venha estar hospedado na sua casa, naquela sua visita à cidade de Jericó, naquele momento Zaqueu se entrega a Jesus da maneira que ele está. E aí a presença de Jesus na sua casa e no seu coração transforma o seu caráter e a sua vida. Então vá até Jesus como você está, com os seus pecados, com as suas falhas, com as suas mazelas, e diga para Jesus, como publicano, que foi orar também no templo com o fariseu e batia no peito, sê propício a mim, pecador. E diz a palavra que quem saiu justificado do templo foi o publicano, que buscou de Jesus misericórdia, que se permitiu ser achado por Jesus. Então quem está perdido não é Jesus. Quem está perdido são os Zaqueus. Quem precisa ser salvo não é Jesus. Quem precisa ser salvo são os Zaqueus. Então, que Deus tenha misericórdia da minha vida e da sua vida. E você que já recebeu Jesus em seu coração, que já tem Jesus presente na sua vida e na sua casa, que você dê o seu testemunho, como Zaqueu deu. Para calar a murmuração da multidão. Tenho certeza que depois de um tempo, aquela multidão já não falava que Zaqueu era um pecador. Porque a vida daquele homem foi transformada. Sabe por quê? Porque ele estava perdido e ele foi achado por Jesus. Ele se permitiu ser achado por Jesus. Amém, igreja? Vamos orar? Coloque a sua vida na presença do Senhor. Eu não encontrei Jesus. Ele me encontrou. O perdido era eu e não ele. Agradeça ao Senhor, porque o Senhor o visitou, como visitou a casa de Zaqueu. E você hoje, que já tem Jesus no coração, é um filho de Abraão. É um servo e uma serva do Senhor. Que você possa estar dando o seu testemunho de que Jesus está no seu coração. E se alguém aqui esta noite, ou que está me ouvindo pelas redes sociais, que ainda não se permitiu ser achado por Jesus, não deixe para amanhã. Agora, Jesus está passando por aqui. Como ele passou em Jericó. É claro que ele não passou fisicamente, mas ele está passando espiritualmente por aqui hoje, através desta palavra que é trazida aos nossos corações. Entregue a sua vida a Jesus. Vá para Ele como você está, porque esta é a sua condição. Você é um pecador, e por ser pecador você está perdido. E porque você é pecador, você está perdido na multidão dos seus pecados e na multidão daqueles que estão caminhando a passos largos para o inferno.
Mas Jesus veio com o propósito de te salvar, de perdoar os seus pecados, de mudar o seu caráter e de conduzir você no caminho estreito, que é o caminho que conduz à salvação. Nos coloquemos em pé. Ó Deus, obrigado por esta palavra que nos mostra que não há mérito em nenhum de nós de sermos salvos. Se o Senhor não nos encontrar, continuaremos perdidos. Se o Senhor não nos der a fé para crermos no Teu Filho amado Jesus, como Salvador e Senhor, e em Ti como nosso Deus, não temos em nós mesmos nada que nos conduz a apropriar do Senhor como nosso Deus e do Teu Filho Jesus como nosso Senhor e Salvador. Por isso queremos declarar esta noite: dependemos absolutamente da Tua graça. Seja propício a nós, pecadores. Tem misericórdia de nós. Transforma, Senhor Deus, a cada dia o nosso caráter. Conduza-nos a vivermos como filhos e filhas do Senhor, como remanescentes fiéis a Ti. Conforme lemos em Romanos, o Senhor soberanamente é aquele que escolhe e chama para si um povo, e esse povo estará com o Senhor eternamente. Ó Deus, clamamos ao Senhor que nenhuma alma que se faz presente neste recinto e que tem acesso a essa transmissão pelas redes sociais, ó Deus, que nenhuma alma venha perecer no inferno, mas que o Senhor, por misericórdia e graça, venha soprar com o Teu Espírito Santo, achando os perdidos, e assim não estejam mais perdidos, não sejam mais ovelhas exaustas e aflitas, desgarradas e sem pastor, mas sejam ovelhas agora apacentadas por Ti, o bom pastor. Neste momento clamamos por aqueles que estão acometidos da enfermidade de Covid em nossa cidade. Coloco no Teu altar, ó Deus, a vida da nossa irmã Josina, nossa irmã idosa que testou positivo nesta tarde de Covid. Tem misericórdia da Tua serva e de toda a sua família. Clamamos, ó Pai, em favor do Tony, filho desta cidade que está, ó Pai, na enfermaria em Rondonópolis. Clamamos, ó Deus, também pela tia da Tita que está na UTI em Rondonópolis. Ó Deus, use de misericórdia para com estas vidas e outras mais que se encontram hospitalizadas ou que se encontram em seus lares em quarentena. Ó Deus, ouça dos céus o nosso clamor, perdoa os nossos pecados e sara a nossa terra desta pandemia. Clamamos, ó Pai, pelo país do Afeganistão, clamamos pelo país do Haiti. Tem misericórdia, Senhor Deus, do Teu povo presente nesses países. Esteja, Senhor Deus, instrumentalizando este Teu povo para que possa brilhar a luz no meio do caos, e assim muitos sejam trazidos, sejam encontrados pelo Teu Filho amado Jesus, como Ele encontrou Zaqueu. Que o Senhor Jesus possa encontrar muitos no Afeganistão, muitos no Haiti e no Brasil, em Guiratinga, para o Teu louvor e para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. E agora, meus amados irmãos, com o amor imenso de Deus, o nosso Pai, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o poder e a unção do Espírito Santo de Deus esteja na sua vida e na vida de todo o povo de Deus espalhado pelo mundo afora, hoje e para todo sempre. Amém. Deus abençoe sua vida, entregue o seu culto ao Senhor em oração e tenhamos uma semana abençoada. Esperamos revê-lo na sexta-feira no nosso encontro de oração, que é a nossa atividade presencial. Você que nos acompanhou pelas redes sociais,
nos acompanhe no nosso próximo encontro, sexta-feira a partir das 18h30 e também no domingo às 9 horas da manhã na Escola Dominical e às 18h30 à noite no culto de louvor e adoração ao Senhor. Tenha você também uma semana abençoada em nome de Jesus.